Fala galera, bem-vindo ao canal TomTech, muito prazer, eu sou o Luiz Antônio, sou desenvolvedor no Android nativo e backend. No vídeo de hoje eu separei a continuação do nosso aplicativo que a gente começou a construir no último vídeo. Então se você está sintonizado, no último vídeo o que a gente começou a fazer? A ideia é construir um aplicativo do começo ao fim, seguindo as práticas recomendadas pelo Google, né, desenvolvimento Android. Tá deixando o primeiro vídeo dessa série aqui no card para fácil acesso. E é isso. Vamos lá. Falando agora desse vídeo, eu separei pra gente o design do nosso aplicativo, como que ele vai ficar, né? Esse design não fui eu que fiz, foi um amigo meu chamado Matheus. Ele, quando o assunto é design, ele é o cara, ele entende muito sobre design UX, design gráfico em geral, e ele está nos ajudando a fazer o design aqui do nosso aplicativo. Bom, essa daqui vai ser as 3 telas que o nosso aplicativo vai ter. Lógico, vai ter a tela de login atualizada, de registro também, e assim que for fazendo, eu venho atualizando vocês. A tela no qual a gente vai construir hoje é essa tela aqui, ó, a tela de Search Jobs, ok? Então o usuário por aqui vai pesquisar os trabalhos já postados no banco de dados, e é isso. Então, sem mais delongas, já mostrei como que vai ficar o nosso design, agora vamos para a implementação dessa screen. Beleza, de volta ao projeto no qual a gente fez no último vídeo, eu também estou mostrando o resultado para vocês que a gente vai chegar a atingir nesse vídeo, né? Então a gente fez a nossa search screen, onde a gente pode pesquisar por vagas já existentes no nosso banco de dados. Como vocês podem ver, quando eu pesquiso a palavra designer, ela aparece 3 vagas, né? E quando eu pesquiso a palavra mobile, por exemplo, ela aparece apenas uma vaga, certo? Então a gente vai fazer isso funcionar nesse vídeo. Então, bora lá. Agora a gente vai configurar então as nossas dependências que vamos precisar para esse vídeo, certo? Então vou abrir aqui meu Gradle para adicionar essas dependências. Então as dependências que eu vou estar adicionando nesse vídeo é Live Data, o Firebase Storage, que é outro banco de dados que a gente vai utilizar. No último vídeo a gente só adicionou o Firebase Real Time. E também vamos utilizar uma biblioteca para fazer os downloads da nossa imagem, né? Que a gente vai armazenar elas no Firebase Real Time Database através da URL dela, né? Mandando para o storage. Então, essas são as 3 dependências que a gente vai precisar nesse vídeo. Beleza, após isso a gente pode dar sync no nosso projeto, aguardar ele finalizar. E agora a gente pode partir para a construção do nosso repositório, né? Antes disso, eu quero comentar também que eu vou estar adicionando uma fonte nesse projeto para deixar a nossa interface mais bonita, que vai ser a Gotham Pro. Estamos com o nosso diretório fonte criado. Agora a gente precisa adicionar todas as fontes que a gente vai utilizar nesse projeto, no qual, para esse vídeo, eu separei apenas 2, a Regular do Gotham Pro e a Gotham Pro Medium. Bom, adicionei a nossa fonte aqui já, né? A Gotham Pro Medium e a Gotham Pro Regular, e aproveitei também para configurar outras etapas no nosso projeto, no qual a gente não vai estar desenvolvendo durante o vídeo, que é a configuração dos XML, então o layout, os drawbles necessários para esse aplicativo. Se vocês quiserem estar dando uma conferida de como eu estruturei, vocês podem estar baixando, clonando o repositório no GitHub, que está público lá, vou estar deixando na descrição aqui novamente, e dar uma olhada, certo? Mas aqui eu coloquei todos os drawbles e coloquei também o layout que a gente vai estar utilizando do nosso search job, certo? Beleza, dito isso, vamos prosseguir. A gente vai se basear numa arquitetura chamada Single Activity. Ao invés de a gente construir activity separada, a gente constrói fragments correlacionados com uma activity, ou seja, hospedado em uma activity. Mas, como eu quero me basear, eu vou estar criando aqui junto com vocês uma activity chamada Home Activity, que vai cuidar de todos os fragments relacionados a Home. Assim a gente vai conseguir separar a Auth Activity, como eu renomeei aqui a Main Activity, agora ela chama Auth Activity. Ela vai ficar responsável apenas por autenticar o usuário, exibir as telas que o usuário precisa para ser autenticado. E a nossa Home Activity vai ser responsável por fazer as interações, receber as interações ali do usuário na Home, após ele estar logado. Eu acredito que, fazendo assim, a gente consegue ter uma melhor organização do nosso projeto. Então, eu vou estar criando a Home Activity aqui, certo? O layout dela, eu já separei aqui pra gente, como eu falei, vai ser essa Activity Home, que ela vai conter o seguinte layout.
ela vai ter um fragment, content view, que vai hospedar essa navigation aqui, certo? Que a gente só tem um fragment por enquanto, mas aqui vai ter os fragments relacionados a home. E vai ter essa bottom bar, né? No qual a gente vai configurar os ícones aqui, criando essa bottom navigation menu. Agora a gente pode continuar e construir os componentes necessários para essa atividade, certo? Nos quais são repositório, view modo, os fragments, e a gente vai começar pelo job repository. Esse repositório vai ficar responsável por fazer a chamada ao nosso banco de dados e armazenar e aplicar as lógicas que a gente vai fazer lá, certo? Então é ele que vai ter acesso direto com a nossa base de dados. Assim a gente vai estar seguindo as práticas recomendadas da arquitetura MVVM, beleza? Bom, e antes da gente estar construindo o nosso repositório aqui, eu quero estar explicando para vocês como que a gente vai puxar, de qual banco de dados, na verdade, a gente vai puxar esses dados, né? Então vou trocar aqui para a tela do meu navegador, para estar mostrando para vocês. Estou com o projeto já aberto aqui, no qual a gente começou no último vídeo já aberto. E eu fiz as seguintes alterações. Para deixar mais fácil, eu configurei já o Real-Time Database e o Storage. Primeiro eu vou abrir o Real-Time Database, é super simples, tá? Tá adicionando. É só vocês estarem adicionando aí no projeto que a gente criou no vídeo passado. Adicionar o Real-Time Database e o Storage como modo testes, tá? Pra gente não se preocupar com segurança, porque a gente não quer dar deploy dessa aplicação nem nada do tipo. Aqui eu configurei 3 trabalhos, certo? 3 jobs. E como vocês podem ver aí, ele tem uma estrutura igual, né? São jobs que tem uma companhia, tem filtros, etc. Essa imagem aqui, ela está armazenada dentro do nosso storage, certo? O storage ele é organizado como se fosse um explorador de arquivos mesmo. Então, eu criei uma pasta aqui chamada Icon Jobs, onde vai conter os nossos ícones, né? A gente está configurando aqui manualmente, mas ao longo da nossa aplicação, o nosso usuário vai poder criar uma vaga para armazenar no Real-Time Database, colocar um ícone da empresa dele. Então tudo isso vai ser feito dinamicamente, certo? Por enquanto aqui é só para efeitos demonstrativos nesse vídeo. Beleza, agora que já explicamos como que está configurado no nosso projeto, vamos voltar para o código e começar a implementar o repositório. Vou estar mudando a tela aqui e vamos criar esse repositório aqui no nosso package, subpackage chamado repository. Essa classe nossa vai chamar Jobs Repository, certo? E aqui a gente vai configurar algumas dependências que ele vai necessitar. Bom, como ele vai ler os dados do nosso banco de dados, obviamente ele vai precisar de uma dependência direta com o banco de dados, né? Que eu vou chamar aqui de Firebase Database, que vai ser do tipo Firebase Database. A segunda dependência no qual a gente vai estar precisando é referente ao nosso Authentication Firebase Repository, porque aqui dentro a gente vai criar uma funcionalidade que vai permitir que o usuário saia da conta dele, certo? Posteriormente, a gente vai estar passando essa funcionalidade para outro repositório, porque como esse repositório aqui vai ficar responsável por puxar os jobs, não vai ficar legal ele também fazer o logoff do usuário, né? Então, por enquanto, a gente vai fazer aqui. Eu vou chamar de auth, que vai ser do tipo Authentication Firebase Repository. E beleza, essas são as dependências que a gente vai precisar. Aqui eu vou estar criando uma variável chamada db, que a gente vai pegar uma referência do nosso banco de dados. Porque o Firebase Real-Time Database, ele precisa pegar uma referência, né? Então vamos lá. Aqui, essa referência ela vai ser retornada do nossa variável aqui, Firebase Database, e acessar a propriedade reference. Apenas isso nós já temos a referência. Beleza. Agora aqui nós precisamos criar uma função onde vai criar os nossos dados no Firebase. Vai criar os nossos jobs, né? Na verdade, os nossos dados vão ser jobs. Então vai ser uma model class do tipo job. Beleza? A gente vai criar aqui a funcionalidade de criar os dados, de ler, de modificar os dados, certo? Então tudo vai ficar aqui no repositório, certo? Vamos criar a primeira função aqui, que eu vou chamar de create new job, que vai receber uma lista de job, né? Então vai ser job,
jobs, né? Desculpa, que vai ser uma lista de jobs. Por enquanto a gente não tem essa model class, né? Essa data class, na verdade, desculpa. Mas a gente vai estar criando daqui a pouquinho. Então aqui eu quero retornar, eu estou colocando um return aqui, porque aqui dentro dessa função eu quero retornar uma task do tipo void. Por que eu quero retornar uma task, né? Para lá na nossa view model, a gente pegar essa task, adicionar alguns listeners nela, para quando ela atingir o status sucesso, a gente modificar o estado da UI e passar para a UI consumir. Então a gente vai lidar com múltiplos estados, caso essa task aqui dê erro, certo? Então prosseguindo aqui, eu tenho que acessar a nossa variável, que vai acessar o nosso banco de dados, a nossa variável DB, e chamar um child. Essa função aqui vai nomear o nosso nódulo. Eu vou chamar ele de jobs. Aqui, depois desse jobs, a gente precisa setar o valor que a gente quer colocar dentro desse nódulo, dentro desse nó. Então, a gente vai chamar a função setValue, passando o nosso jobs, certo? Feito isso, o que falta agora é criar essa model class. Então, vamos lá, essa data class no pacote model, que eu vou criar agora aqui. Então, vou criar um pacote model, que vai ser job, vai chamar job. Ela vai ser uma data class, esqueci de modificar isso. Então aqui, o que ela vai ter? Ela vai ter as seguintes propriedades. Ela vai ter um ID, né? Um ID, que vai ser do tipo string. E como a gente está trabalhando com Firebase, ele tem que, por padrão, ter um valor default, né? Então todas as propriedades que criamos aqui, a gente tem que passar um valor default para ele. Temos a nossa data class do tipo job. Podemos fechar aqui e importar para não ter mais esse erro, certo? Agora que temos aqui, ele não reclama mais do erro e podemos prosseguir. Já criamos a nossa função para criar os dados, agora a gente vai ler esses dados, certo? A função de ler esses dados, a gente tem que pensar no seguinte: o nosso usuário quer pesquisar algum título, né? Por exemplo, desenvolvedor front-end ou designer, né? Então ele tem que fazer uma pesquisa, essa pesquisa é dinâmica. Então nós não podemos atribuir aqui um valor padrão. Então a gente quer pegar aqui dois parâmetros dentro dessa função que eu vou chamar de readData ou readJobs, né? Aqui dentro dessa função a gente vai pegar o query, né, que vai ser a pesquisa do usuário, e vamos pegar uma mutable live data, que vai ser uma lista de jobs que a nossa view model vai fornecer para a gente postar, ou seja, atualizar essa lista com os novos valores. E na nossa interface ela vai ficar observando essa lista, os valores que essa lista vai emitir. Então vamos lá. Então vou chamar aqui de jobs live data, que vai ser do tipo mutable live data do tipo job, certo? Agora podemos criar nossa função. Aqui dentro eu tenho que passar um object e do tipo value event listener para ler os dados do banco de dados, se eles foram criados ou alterados e assim por diante. Primeiro a gente vai criar uma referência, né? Aqui a gente vai atribuir o valor padrão, que vai ser o db.child, passando jobs. Então a gente quer acessar o nosso nó jobs, né? E agora que nós temos essa configuração, nós podemos acessar ela adicionando aqui uma propriedade, uma função chamada, acho que é add listener for single value event. Aqui nós temos que passar um objeto do tipo value event listener, como eu falei para vocês. Aqui ele vai reclamar, né? Ele vai reclamar que a gente tem que sobrescrever as funções, né? Então a gente vai fazer isso agora. As funções que nós temos que sobrescrever é um data change e quando a operação for cancelada, certo? Então vamos lá. Aqui na primeira função a gente vai criar uma variável do tipo jobs, né? Chamada jobs, desculpa, que vai ser uma mutable list, certo? Essa mutable list vai ser do tipo job e ela vai começar vazia por enquanto.
Beleza, posteriormente, o que nós vamos fazer? Essa função ela retorna para a gente um snapshot, certo? Então, o que temos que fazer é, a gente tem que fazer um for each, então a gente vai percorrer toda essa retorno, né? esse data que veio do nosso repositório, nós vamos percorrer e analisar se ele contém o query no título, certo? Que a gente vai pesquisar pelo título da vaga. Então aqui nós vamos fazer assim, ó, child, aqui nós temos nosso for each. Agora nós também vamos criar uma variável aqui do tipo job, né? Chamada job, desculpa, que vai pegar o valor atual, o job atual no nosso banco de dados e a gente vai fazer algumas verificações. Então nós vamos atribuir aqui o valor do child snapshot, acessando a função getValue, que ela vai pegar qual valor. Aqui a gente tem que passar qual valor ela tem que pegar, que vai ser o valor do tipo job, né? Então aqui a gente passa a função, né? O que nós queremos pegar do nosso banco de dados, e agora a gente vai verificar se essa variável não está vazia. Se ela não estiver vazia, a gente vai prosseguir com as nossas verificações. A verificação que eu quero fazer é se no título desse job, então, se no título desse job contém a nossa pesquisa que o usuário fez, né? Se contém, beleza, a gente quer adicionar na nossa lista. Aqui eu vou também passar uma função ignore case, e vou atribuir true. Beleza, caso isso daqui for verdade, ou seja, se a pesquisa do usuário contém no título do job atual, eu quero adicionar na lista que criamos aqui em cima. Então, vou adicionar it. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer com essa lista aqui? A gente não está atualizando o valor ainda. É isso que nós temos que fazer. Então, aqui embaixo, depois de toda essa verificação, depois de a gente já ter armazenado todos os resultados correspondentes que bate, né, essa verificação aqui, a gente vai adicionar essa lista aqui no nosso live data, certo? Então vamos chamar jobs live data e vamos chamar o post value, certo? Passando aqui jobs. Feito isso, deixa eu só ver. Ah, tá. Eu esqueci aqui, ó. Aqui vai ser uma lista de jobs, tá? Aí para de dar o erro. Beleza. Também temos a nossa função de ler os dados. Caso dê algum erro, eu só quero dar throw na exceção para a gente ver no nosso console log, certo? Então aqui, to exception. Temos a nossa função que também lê os dados do nosso banco de dados, ok? Partindo agora para a nossa próxima função, que vai ser responsável por atualizar a propriedade isFavored. Então, sempre quando o usuário clicar em um ícone no qual a gente vai ter na nossa interface, eu quero atualizar isso daqui no banco de dados. Beleza, vamos criar ela aqui embaixo do read jobs e ela vai ser bem simples. Aqui nós precisamos criar o seguinte, vou chamar ela de update job favored status. E aqui ela vai receber alguns parâmetros. Ela vai receber 3 parâmetros. Vai receber um job, que vai ser identificar qual job ela tem que atualizar o valor, né? Vai receber também o isFavored. Vou chamar aqui de isFav, que vai ser um tipo boolean, né? Do tipo boolean. E também uma jobs live data, né? Uma lista de jobs live data. Aqui faltou o J, pronto. Temos os 3 parâmetros que vamos estar precisando para essa função aqui. Agora vamos configurar ela, né? Aqui a gente também tem que criar uma referência, no qual eu vou chamar dbchild.jobs, passando um nódulo, né? Após termos configurado essa referência, vamos fazer ordenar by child, né? Desculpa. Que a gente vai acessar vamos ordenar por ID, certo? Nossa propriedade ID. E aqui eu quero verificar se esse ID é igual o ID do nosso job que a gente passou como parâmetro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso saber em qual item da minha Recycle View o usuário clicou, né? E aqui a gente vai adicionar um listener
também for single value, certo? Vamos passar um object aqui do value event listener e temos que sobrescrever também as funções que a gente sobrescreveu ali em cima. Agora, dentro dessa onDataChange, o que eu quero fazer? Eu quero criar duas variáveis. Primeiro, eu quero pegar o ID do job e vou acessar a propriedade, através desse job ID, a propriedade favorite dele, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou configurar um job ID eu vou pegar esse ID, né, do meu snapshot.key, acessa a propriedade key. E agora eu preciso criar uma referência aqui, vou chamar de favRef, e aqui eu vou pegar do meu job ref, vou acessar a propriedade dele mais interno ainda, o child mais interno dele, que vai ser job ID, né? Aqui, após acessar o job ID, eu vou acessar mais uma camada, né? Mais uma propriedade que vai ser favorite. Beleza. Agora que temos a nossa referência de favorito, vamos acessar ela, setando um valor, né? Um novo valor. Esse novo valor vai ser o isFavorite, que passamos aqui como parâmetro na nossa função. Aqui a gente vai adicionar um listener, que é onSuccessListener. Se tudo deu certo, a gente vai fazer uma verificação aqui. Vou criar aqui nossa updateJob, nossa variável updateJob, que vai acessar o nosso liveData ali, né? Jobs liveData, vai acessar o value dele e vai fazer um map, certo? Então vai fazer um map dentro desse liveData. Aqui eu quero fazer um if. Eu quero fazer if o ID do job for igual a esse job ID no qual eu tô acessando, eu quero copiar o que tiver dentro dele, só mudar a propriedade isFavorite para que eu passei como parâmetro da nossa função. Caso contrário, só deixa o job como ele está. Então só vou atualizar a propriedade isFavorite do job se o ID for igual, certo? Agora, se essa verificação deu certo, eu quero atualizar o nosso jobs liveData e postar o novo valor. Aqui eu vou acessar direto a propriedade value dele, passando o updateJob, certo? Beleza. Vamos adicionar aqui um listener para captar se deu algum erro, né? Então, failure, né? Failure listener. Aqui a gente vai fazer um log E, né? De error. E vamos passar aqui nossa tag, que eu vou criar agora. E vou passar a mensagem aqui, error to update the favorite status. Pronto. Vou criar essa tag aqui como dentro de um companion object, né? Aqui, ó, private val. Feito isso, temos a função de update a propriedade favorite do nosso job. Agora, nosso repositório está configurado, estamos acessando, modificando, criando o dado dentro do nosso aplicativo, certo? Agora vamos criar a função para fazer o sign out do usuário, né? Então vou chamar ela de sign out. Opa, deixa eu deixar assim bonitinho. E ela vai chamar uma função no nosso repositório que a gente vai criar agora, chamada sign out. Então vamos criar. E aqui dentro ela vai chamar o nosso auth e a função signout. Bem simples, o nome já diz tudo. Beleza, temos a nossa função aqui já configurada e o nosso repositório está completo, né? Vocês podem estar vendo aí, podem estar recapitulando, né? Foi bastante conteúdo que a gente falou aqui, mas ficou dessa forma. Agora a gente vai criar o componente viewModel, que vai fazer chamadas ao nosso repositório, né? A interface vai fazer chamadas a viewModel e a viewModel, respectivamente, vai fazer chamada ao repositório caso ela precise acessar algum dado, certo? Então vamos lá começar implementando. Eu vou chamar ela, na verdade, de home viewModel, tá?
Então, vou criar ela aqui dentro do nosso packet data. Vou criar ela num subpacket chamado view models. E ela vai se chamar home view model, certo? Vou estar passando aqui, refatorando o nosso código para passar o auth view model para esse packet também, né? Aí vai ficar tudo organizadinho no nosso projeto. Como a gente já sabe, a gente tem que herdar, né, a view model, fazer a herança aqui. Antes de estarmos configurando a nossa dependência ali para fazer o nosso factor, eu quero falar que essa view model ela vai conter dois estados por enquanto, que vai ser a home UI state, que vai ser responsável por alterar o estado atual da interface, né, e aplicar alguma lógica que vamos definir, e vai ter o job state, que vai ser responsável por mandar a lista atual de jobs no qual a gente vai pegar do nosso repositório, certo? Agora a gente vai ter que expor esses dados para nossa interface, então a gente vai criar algumas funções para expor esses dados para a interface consumir, certo? Assim a gente vai estar transformando os nossos estados em interface, como as práticas recomendadas define, né? O Google define, falando melhor assim. Agora vamos partir para a dependência que a gente precisa, que vai ser uma única dependência, né? Que eu vou criar aqui private vol repository, que vai ser jobs repository. Vamos estar configurando aqui o nosso factor. Então ele vai ser do tipo view model provider .factor, que ela vai receber um view. Feito isso, deixa eu só importar o objeto aqui. Feito isso, temos o nosso repo configurado. Agora é só a gente passar e não vai dar mais esse erro. Vou anotar a função aqui com essa anotação para eliminar o erro. E agora, deixa eu ver o que está reclamando. Agora que temos nosso factor, vamos partir para as funções e os estados, né? Vamos configurar primeiro os estados que a gente vai precisar para ficar livre. Então eu vou criar aqui um private vol, né? Tipo jobs, que vai ser um mutable live data, que vai ser uma lista de job, certo? Aqui eu vou expor para minha interface uma live data que o get vai pegar aqui o valor de jobs, certo? Essa live data vai ser uma lista de jobs também, né? E prontinho. Aqui nós temos o nosso primeiro estado, certo? Agora a gente vai criar aqui um private vol home UI state, que vai ser um mutable live data, mutable state flow, na verdade, mutable state flow, que o valor padrão dele vai ser o home UI state.loading, que a gente vai criar essa enum class, vai ser uma enum class, tá? Aqui eu já vou criar a nossa home UI state, que vai ser um state flow, beleza? O get vai ser a mesma coisa, né? Ele vai pegar do home UI state as state flow. Agora a gente precisa criar essa enum class. Eu vou criar aqui dentro do nosso package, né? Dentro do nosso model, inclusive. Vou criar uma nova classe que vai ser uma enum class home UI state dentro do package enums. Beleza. Aqui a gente vai colocar os valores loading, success e error, certo? Então vamos importar aqui para parar de dar erro. Stateflow também vou importar. Prontinho, temos os dois estados no qual eu mencionei anteriormente. Agora vamos criar a função que manipula esses estados para depois exportar para a nossa UI, né? O nosso fragment, no caso. Então aqui eu vou criar uma função create job, que vai receber uma lista de jobs, né? Que vai chamar, vai abrir um view model scope.launch para iniciar uma coroutine. E aqui eu vou tentar, né? Vou tentar criar um novo job, né? Então create new job, passando o valor, chamar a nossa função que fizemos lá
no nosso repositório, né? Create new job, que recebe uma lista de job e seta o valor, seja qual for, a gente passa aqui no nosso banco de dados, beleza? Aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando essa home UI state, aqui logo na primeira linha eu vou atualizar o valor para home UI state.loading, né? E aqui embaixo, caso dê certo, eu vou atualizar para success. Aqui eu vou pegar o erro, né? Pegar um erro genérico aqui. Então, a gente vai, caso dê erro, a gente só vai atualizar o valor aqui para home UI state.error. Beleza? Essa é a nossa função de criar um job. A UI vai consumir esses valores aqui, né? E vai se adaptar, vai exibir diferentes informações para o usuário de acordo com os loading, success e erro. Agora vamos criar a segunda função que vai ser responsável por ler os dados, né? Read jobs from REPL. Chama assim. Que vai receber um query que vai passar para o nosso job. Então aqui eu vou iniciar uma nova coroutines, chamar nosso repository e read jobs. Se a gente voltar lá, a gente precisa de uma pesquisa do usuário e passar um objeto mutable live data para postar os novos valores, né? Então a gente vai passar esse objeto aqui e vai passar o query. Então vamos passar o objeto privado, tá? Esse objeto aqui. Feito isso, temos nossa segunda função também. Viu como é fácil? É muito rápido depois que a gente entende as responsabilidades de cada componente, certo? Agora a gente vai criar uma função que vai chamar a nossa função lá no nosso repositório para favoritar um job. Então vamos lá. Aqui eu vou chamar de vou chamar de favorite job, que vou ter que pegar um job, né? Tem que pegar um job e vou criar uma função aqui fav, criar assim, status update, vou colocar assim para ficar mais fácil, mais legível, e ele vai ser do tipo boolean, certo? Aqui nós vamos iniciar uma nova coroutine e aqui dentro a gente vai chamar update, né? Update jobs favorite status. Aqui vamos passar o job. Lembra que a gente precisa de um job para fazer a verificação do ID e tal. Então a gente vai passar esse job. Vamos passar também o valor, né, que a gente tem que atualizar. E vamos passar a nossa lista de jobs, certo? Temos nossa terceira e última função. Última não, desculpa, esqueci que a gente tem que criar uma função aqui para o usuário sair da conta dele, né? Então vamos criar aqui uma function sign out também, né? Sign out current user, colocar sign out current user. Opa, faltou o alt. Pronto. Aqui ela vai chamar o nosso repository sign out. Prontinho. Temos nossa função, temos nossa view model configurada. Então aqui é a função que vai criar nosso object, né, nosso job, vai ler esses dados e vai favoritar, vai atualizar o valor do campo favorito, né, se ele foi favoritado ou não. Beleza, agora é só a gente configurar o nosso fragment para consumir essa home view model. Então a gente vai fazer isso agora. Então beleza, agora a gente vai criar o nosso fragment aqui dentro do package fragments, né? Então ele vai chamar search job fragment, vou nomear ele assim, search job fragment. Vou deletar esse XML aqui que ele cria. Por que eu vou deletar? Porque eu já configurei aqui em cima, já deixei configurado o nosso XML que a gente vai estar utilizando, certo? Como vocês podem ver aqui, já está tudo configurado aqui no nosso XML. Voltando aqui no nosso fragment, a gente vê que ele gera um monte de código, a gente pode estar apagando aqui, atualizando os imports também, depois disso, porque ele importa um monte de coisa desnecessária, deixando apenas um.
Então vamos começar criando o nosso binding, certo? Então vai ser private var binding, né? Que vai ser do tipo, isso aqui vocês já estão cansados de ver. Precisamos chamar aqui duas funções do nosso fragment. Primeira função para instanciar, né, criar o binding, vai ser onCreateView, que vai retornar o binding.root, né? Antes aqui a gente precisa atribuir um valor a ele, né? Então vai ser o binding, esse é o fragment search binding inflate, passando o inflator, o container e o último atributo false, certo? Temos o nosso binding configurado já. Agora, onde a gente vai aplicar a nossa lógica vai ser onViewCreate, certo? Aqui que a gente vai fazer toda a nossa lógica. A gente vai criar aqui em cima, a gente vai ter que receber duas listas da nossa ViewModel. A primeira lista vai ser do tipo, vou chamar na verdade suggestion, que vai ser uma lista de string. E ela vai ser nula por enquanto. A segunda lista vai ser do tipo jobs, eu vou criar ela mais aqui embaixo. Vai ser do tipo jobs, private jobs, que vai ser uma lista de jobs. E ela vai começar como 1. Beleza, essas são as duas listas que nós precisamos por enquanto. Agora nós precisamos configurar os adapters, né, da nossa RecycleView. E vou criar aqui o nosso primeiro adapter, que vai ser o Search Job Adapter. Dentro desse Search Job Adapter, como ele vai ser responsável por exibir toda a nossa lista de empregos, né, que o usuário pesquisar, então a gente vai precisar receber aqui como dependência uma lista de jobs. É o que faz mais sentido, né? Então a gente vai criar uma dependência aqui chamada jobs e ela vai ser do tipo job. Vai ser uma lista do tipo job. Eu vou importar a classe aqui. Prontinho. Nós precisamos passar um callback onde quando o usuário clicar no ícone de favoritar um job, um emprego, ele mande essa ação para a ViewModel. E a ViewModel performa a lógica no qual a gente já configurou. Então, vamos configurar esse callback, né? Vou chamar ele de listener, né? E ele vai receber uma posição, que vai ser do tipo int, e também uma propriedade isFave. O tipo de retorno dessa função aqui, só para finalizar, vai ser do tipo unit, não vai retornar nada. E temos as dependências configuradas aqui. Eu vou estar indentando aqui de uma melhor maneira para fácil visualização. E aqui nós vamos estar herdando, né, implementando o RecycleView, que vai ser o adapter, RecycleView Adapter, né? E aqui dentro a gente vai criar um ViewHolder, tá? Aqui dentro dessa classe a gente vai criar um ViewHolder, beleza? Aqui só deixa eu colocar aqui, ó, Search Job Adapter ViewHolder. Pronto. Vamos criar essa classe aqui então, ViewHolder. Ela vai ser uma inner class chamada ViewHolder. E aqui dentro ela vai receber algumas configurações. Primeiro nós temos que configurar aqui a dependência do item que a gente vai exibir nos itens da RecycleView, certo? Esse item eu já criei aqui o XML dele e vou estar mostrando para vocês. Ele é o Job Card Description, né? O design ele é baseado no design no qual o Matheus fez pra gente. Então, a companhia vai ter um nome, vai ter a localidade onde o trabalho vai ser, vai ter o título do trabalho e entre outros atributos, beleza? Então aqui nós vamos pedir o binding, que vai ser do tipo Job Card Description Binding. Vamos estar herdando essa classe ViewHolder, vai herdar a RecycleView ViewHolder passando aqui o binding.root, certo? Feito isso, nós precisamos herdar uma segunda classe, que vai ser aqui da View, que vai ser um onClickListener. Agora, essa função, essa classe aqui, né, ela vai reclamar que ela precisa implementar um membro dessa onClickListener,
que vai ter que sobrescrever a função onClick. Voltando aqui para Search Job Adapter, ela também vai reclamar que não implementamos os membros da Recycle View Adapter, né? Então a gente tem que sobrescrever todas essas funcionalidades aqui também. Então vamos começar primeiro sobrescrevendo a função onClick, né? Vamos mexer aqui na View Holder. Bom, o que eu quero estar fazendo aqui dentro? Eu quero que sempre quando essa View Holder for criada, né? Vou estar chamando aqui o bloco init, eu quero setar, pegar aqui do meu binding, favorite icon, eu quero setar um click listener nele, passando apenas o contexto, porque a gente vai fazer a lógica aqui dentro do onClick, certo? Beleza. Aqui eu estou configurando para sempre que o favorite icon for clicado, eu quero executar, na verdade, a lógica que eu implementar aqui dentro. Então, para fazer isso, o que a gente vai estar fazendo aqui dentro dessa função? Bom, aqui em cima, eu quero estar pegando algumas propriedades antes da gente estar continuando. Primeiro, eu vou criar uma company name, né, que vai ser do tipo binding.tvCompany. Lembrando, essas propriedades aqui estão todas sendo acessadas do nosso XML Job Card Description, certo? Beleza, temos aqui todas as propriedades que nós precisamos acessar do nosso binding, né? Agora, o que eu quero fazer é, essa função aqui, favorite icon, essa variável aqui, favorite icon, quando o usuário clicar nela, eu quero performar alguma lógica para mandar para a nossa view model. E é isso que a gente vai fazer aqui dentro da onClick. Bom, para isso, eu preciso pegar a posição do item atual que o usuário clicou. A gente pega através do adapter position, vamos armazenar ele dentro de uma variável e vamos verificar se essa posição não é nula, né? Então, aqui a gente pega o recycle view, not position, e aí sim, se for diferente que esse valor, ou seja, se existir uma posição, a gente performa aqui nossa lógica. Bom, para isso eu quero pegar um job, acessando a nossa lista job, passando essa position. Então a gente vai pegar o job de acordo com essa posição, né? Acessando através do index. E vamos fazer um bloco when aqui, né? Então, acessando aqui essa view, que eu vou até renomear aqui para view, né? Acessando aqui a nossa view, quando o ID dela for igual a o id.favorite icon. Então, o que eu estou falando? Quando o ID da minha view for igual ao favorite icon, que é o nosso ícone aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, é esse íconezinho aqui, tá? Quando o usuário clicar nele, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma variável isFavorite, que vai ser diferente da atual desse job aqui. E agora a gente vai chamar o nosso callback aqui em cima que configuramos e vai chamar a função invoke, passando a position, né? E a propriedade isFav. Pronto. Feito isso, nós temos que notificar que o dado foi alterado e notificar qual dado foi alterado através da position, certo? Notify item change, na verdade, tá? Que temos que chamar aqui. Pronto. Agora a nossa view holder está configurada. Podemos focar agora em sobrescrever essas três funções, né? Que é onCreateViewHolder, getItemCount e onBindViewHolder. Bom, vamos começar pelas mais simples, que precisamos apenas retornar a quantidade de itens que a nossa lista tem, né? Então, aqui acessamos jobs e pegamos a propriedade dele size, né? Quantos elementos a nossa lista tem. Dentro da onCreateViewHolder, o que precisamos fazer é inflar o nosso binding, né? Então, assim como nós fizemos nos fragments e nas activities, nós também precisamos fazer aqui. Então, a gente vai dar um return, né? ViewHolder, que é a nossa inner class que a gente criou, passando o binding, né? O binding ele vai ser do tipo job card description inflate, e aqui nós temos que chamar uma função layout inflater from, e aqui a gente pode perceber que temos uma view group, então a gente pode pegar e inflar através dessa view group, né? Então a gente acessa a propriedade parent e passa o context, né? Pegando o context do parent. Aqui nós temos que passar parent também e o último atributo false,
beleza? Aqui na onBindViewHolder é onde a gente vai alterar os elementos de cada item individual, né? Então, para isso a gente tem uma position, né? Position, e também a gente tem acesso à nossa ViewHolder para atualizar essas variáveis aqui, certo? Beleza, vamos lá então. Primeiro, a gente vai estar acessando, pegando um job, né, da nossa lista através da position, né? Aqui, depois que nós temos esse job, aí nós podemos atualizar o nome da companhia, que é o que eu vou fazer aqui. Então, company name, né, pegando o job.company. Beleza. E fazer assim para todos os outros propriedades que precisamos alterar. Agora nós precisamos puxar o ícone do nosso storage, né, do nosso Firebase Storage, através da URL e exibir ele na nossa interface. Então a gente vai fazer isso através do auxílio da nossa library, no qual a gente já adicionou a dependência, que é a Picasso, certo? Então a gente vai chamar picasso.load, passar a URL que a gente tem que baixar, né, que vai ser no caso job.iconurl, e vai inserir essa imagem na holder.icon. Agora, quando vamos verificar, quando a propriedade isFavored do nosso job for verdadeira ou false, nós vamos setar o drawable de maneiras diferentes, né? Exibir diferentes drawables, né? Então vamos acessar o favorite icon, set image drawable, né? E vamos acessar aqui passando os diferentes drawables que eu já configurei, tá? Que é o true e o false. Favorite false. Beleza. Temos as nossas três funções também configuradas. Feito isso, o nosso Search Job Adapter já está pronto para ser utilizado dentro da nossa interface, tá? Bom, como o procedimento de criar um adapter é muito parecido, né? Só muda a lista e como a gente configura, sobrescreve essas três funcionalidades, eu já tomei a liberdade de criar também o Suggestion Job Adapter para o vídeo não ficar tão longo e poupar a gente tempo. Ele ficou dessa maneira, tá? Então, eu tô seguindo as mesmas coisas que eu ensinei no Search Job Adapter e também tô configurando aqui o espaçamento entre os itens, tá? Criei dois decoration, que vai ser o linear e o vertical, que a gente vai utilizar as duas orientações dentro do nosso Recycle View. E beleza, podemos prosseguir. Com nossos adapters, nossas decorations já configuradas, nós podemos voltar para o nosso Search Job Fragment e terminar de configurar ele para a gente ver o resultado da nossa aplicação logo, né? Então vamos lá. Embaixo da nossa suggestion, né, nossa lista de suggestion, nós também vamos configurar aqui um private var do tipo suggestion jobs adapter, que ele vai ser um suggestion jobs adapter e vai começar como nulo. Aqui embaixo do nosso job a gente vai fazer a mesma coisa, então a gente vai criar uma var que vai ser job adapter, que vai ser do tipo search job adapter, que vai começar como nulo também. Feito isso, nós precisamos pegar a referência da nossa VM, da nossa ViewModel. Então, vou criar uma variável aqui, que vai ser do tipo home ViewModel, né? Vamos acessar aqui o byViewModels, passando o nosso factor, né? Model.factor. Beleza, temos a nossa instância da nossa ViewModel também. Voltando agora aqui na nossa onViewCreator, para implementar nossa lógica, o que a gente primeiro vai estar fazendo vai pegar a search bar, né? Porque o usuário ele precisa pesquisar uma palavra-chave para retornar uma lista do nosso banco de dados. Então vou criar uma variável aqui search bar, chamada search bar, que vai acessar o nosso binding, acessar a nossa search bar, certo? Depois dessa search bar, eu vou criar aqui, ó, uma funcionalidade, né? Set on query text listener, e aqui dentro eu tenho que passar um object do tipo search view,
search view on clear text listener e sobrescrever algumas funções que ele tem aqui também. Então aqui nós podemos retornar false, nós não vamos mexer nessa funcionalidade. Aqui nós vamos retornar true, só que antes de retornar o true, nós vamos implementar algumas coisas aqui. Beleza, o que a gente vai implementar é o seguinte, nós precisamos chamar a nossa VM, né? Então vamos chamar a nossa VM, chamando a função read jobs from repo, passando aqui uma string, né? A nossa pesquisa, na verdade. Depois que a gente fez isso, nós vamos chamar o nosso binding e atualizar o título, o title job, search job, o texto dele vai ser o nosso query, né? Então, se o usuário pesquisar design, o que vai ser exibido lá vai ser design, né? Pronto. Feito isso, nós podemos retornar o true. Agora que nós já implementamos a funcionalidade de pesquisar através da search bar, nós podemos prosseguir aqui embaixo. Bom, agora a gente pode partir para configurar as nossas Recycle View, né? Para exibir os itens e passar a lista para a nossa Recycle View. Beleza, eu vou estar criando aqui 3 funções, 2 que vão configurar a nossa Recycle View, ambas Recycle View, que é uma para sugestões e a outra para exibir os jobs, né? Que o usuário pesquisar. E vamos também estar configurando o nosso drop-down menu, que é onde a gente vai selecionar aqueles filtros personalizados. Vamos começar primeiro setando a Recycle View das sugestões, né? Então vamos lá. Eu vou criá-la aqui como uma private fun, que eu vou chamar de Setup Suggestion Recycle View, para a gente identificar de maneira fácil, beleza? Agora nós vamos acessar a nossa Recycle View Suggestion. Vamos configurar um Layout Manager para ela, no qual a gente vai estar passando um Linear Layout Manager, e aqui a gente tem que passar alguns parâmetros. O primeiro é o contexto que essa Recycle View tá. Então, como a gente está dando de um fragment, a gente vai dar Require Context, certo? E vamos estar falando para qual vai ser a orientação, né? No caso, eu escolhi aqui para exibir da maneira horizontal. E aqui a gente não vai inverter a lista, a gente vai manter a ordem dela. Beleza, agora a gente vai partir para configurar a nossa classe Adapter. Então eu vou pegar nossa variável que a gente se configurou lá em cima e vou atribuir o valor a ela. Aqui no caso eu vou pegar a nossa lista de sugestões e quero fazer um let nela, ou seja, só quando ela não estiver vazia, quando ela tiver os itens dentro dela, eu quero executar essa ação aqui, que é chamando a nossa classe e passando it, que é a lista em si, certo? Agora a gente tem que pegar a nossa RV Suggestion e passar o adapter, que é essa Suggestion Adapter, certo? Vamos configurar também o espaçamento entre os itens, então eu vou criar uma variável aqui, spacing, que vai ser do resources get diamond pixel offset, que vai ser um R, e vou acessar a nossa pasta daemon, e vai ser item spacing, tá? Que a gente vai criar ela mais tarde. Beleza. Agora eu vou falar aqui o include add, né? Vai ser 0. E vou criar aqui o header num também 0. Agora eu vou criar outra variável aqui, item decoration. Isso daqui é tudo para decoração, tá? Para dar o espaçamento entre os nossos itens. Eu vou chamar aqui então o linear spacing item decoration, passando todas essas variáveis que a gente configurou. Agora nós vamos pegar a nossa RV Suggestion e adicionar essa decoração que a gente configurou. Então, item decoration, beleza? Assim a gente já tem o espaçamento entre os itens. Agora vamos configurar também a Recycle View que exibe a nossa lista de jobs, né? Então vamos lá. A única coisa que eu vou estar alterando aqui, basicamente ambas vão ser iguais, mas a única coisa que eu vou estar alterando eu vou estar fazendo uma lógica para remover a cada pesquisa antes, porque assim,
como o usuário ele vai fazer múltiplas pesquisas a empregos, essa função vai ser chamada várias vezes. Então, eu quero remover a decoração que ela já contém para quando ela for chamada ser aplicada novamente. Assim os itens não ficarem com aquele espaçamento enorme. Então, essa vai ser a única funcionalidade que a gente vai fazer diferente aqui. E vou fazer essa verificação aqui já. Então, if binding .rv jobs list, vou pegar o item decoration count e quero fazer a verificação aqui que eu falei para vocês. Se essa verificação aqui for true, né? Se essa verificação aqui for true, aí sim eu quero remover, né, as decorações que ela já tiver. Então, remove decoration at, passando o index de 0 aqui, tá? Beleza. Também vou mudar a orientação para ser, ao invés de horizontal, vai ser vertical, tá? Então aqui vai ser job list e aqui vai ser vertical, tá? Basicamente o resto vai ser igual. A gente vai pegar o nosso adapter, atribuir o valor a ele, verificando se a lista não estiver vazia. Depois vamos configurar aqui o espaçamento, adicionar a decoração e só, tá? Bom, com a nossa Recycle View já pronta, o que eu estou fazendo aqui? Nessas duas linhas aqui eu estou atribuindo a nossa decoração, né? Vertical Space Item Decoration. Aqui eu estou setando o nosso adapter e lembra que o nosso adapter precisa de um callback? Então é esse callback que eu estou passando aqui, né? Eu estou chamando lá na nossa VM, a função da nossa VM favorite job, passando a propriedade position, né? Pegando um job, né, na position e passando a propriedade isFavor. Agora eu estou atribuindo esse adapter aqui a Recycle View Job List e prontinho, é isso que essa função aqui faz, ok? Como eu falei, muito semelhante. Sendo assim, vai ficar faltando apenas uma única função que é para dar setup no nosso drop-down menu, certo? Eu também já configurei aqui o Space Item e atribuí o valor de 16dp nele, para não dar mais aquele erro. Agora aqui embaixo a gente vai configurar essa função, então vai ser setup drop down menu e ela vai ser bem simples. O que a gente precisa passar aqui para essa função é um array de string, uma lista de string. Então eu vou criar aqui vol items, eu vou chamar de items e ele vai ser uma lista de string. Então aqui o valor vai ser tempo integral e meio período, certo? Agora eu vou criar uma variável aqui chamada adapter, que ela vai ser um array adapter, e aqui dentro nós vamos pegar o context. No caso aqui, como a gente está dentro de um framework, a gente vai usar o require context e vamos passar um layout para essa função e a lista que a gente criou ali em cima. Agora nós temos que acessar o nosso autocomplete text e configurar, chamar a função setAdapter e passar o nosso adapter que a gente configurou ali em cima. Também a gente quer atribuir um valor padrão para não ficar aquela caixa em branco, certo? Então vou pegar aqui o binding autocomplete. Feito isso, nós temos as três funções nas quais a gente precisa para setar o nosso Recycle View e o nosso drop-down menu. Agora a gente pode voltar aqui em cima e fazer o restante das coisas. Bom, aqui a gente vai estar fazendo a chamada na nossa ViewModel, vai estar exibindo a lista na nossa interface. Então aqui a gente vai começar a pegar a nossa variável suggestion e atribuir um valor a ela. Eu criei aqui uma lista, uma mock list, então eu vou pegar a lista que eu atribuí aqui os valores padrão, ó, tá? Uma lista de string, coloquei designer, developer, engenheiro de software, etc. Se a nossa lista está completa, a gente pode chamar a nossa primeira setup suggestion recycle view, tá? Vamos prosseguir. Agora a gente pode chamar também o setup drop-down menu, que não precisa passar nenhuma lista, e vamos começar a observar nossos estados dentro da nossa ViewModel. Então aqui eu vou chamar VM jobs, né? E vou setar aqui um observador, passando um lifecycle owner,
E vou pegar aqui, renomear esse valor que ele retorna pra gente. Vou colocar update jobs. E aqui eu quero fazer uma verificação. Se esse update jobs não tiver vazio, ou seja, tiver uma lista, eu quero atribuir na nossa variável jobs, né, que a gente criou lá em cima, só deixa eu confirmar, nossa variável jobs, eu quero atribuir o valor de it, certo? E agora a gente vai pegar o query do usuário, a gente pega esse query acessando a nossa search bar, query to text, tá? To string, né? To string, to text não. To string. E vamos pegar o novo texto que a gente vai formar, que a gente quer ter uma descrição de quantos trabalhos aquela pesquisa retornou, tipo, 3 trabalhos como designer. É isso que a gente vai fazer aqui. Prontinho. Agora sempre vai ser dinâmico, tá? Agora a gente só precisa atribuir esse TV Job Counts, esse texto no nosso TV Text, né, Text View, dentro do nosso binding, passando o New Text. Beleza? Feito tudo isso, aí sim a gente pega e dá setup no Job Recycle View. Feito isso, o nosso fragment está pronto e agora é só testar a nossa aplicação e ver o resultado de todo esse trabalho que nós tivemos durante esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente tenham aprendido a como estar estruturando da melhor maneira possível o seu projeto Android e aprendendo a fazer também o armazenamento nos bancos de dados Firebase, tá? Então, sem mais enrolação, vou estar mostrando para vocês aí o resultado de tudo isso. Eu vou clicar no botão entrar e ele já vai fazer, como eu já tinha feito o login antes da gravação aqui, né? Essa é uma funcionalidade no qual a gente adicionou, que manter, se o usuário estiver logado, já navegar direto para home, tá? Então vamos estar pesquisando, pesquisar a palavra designer, para a gente fazer o nosso teste. Pesquisando a palavra designer, ele retornou as 3 listas, os 3 trabalhos que tem no nosso banco de dados com a palavra designer. Eu posso favoritar um trabalho, tá? E beleza, vou desfavoritar aqui. E agora eu vou pesquisar a palavra mobile. Você pode ver aí que ele retorna apenas uma vaga de emprego, tá? Bom, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui e ficou com alguma dúvida, pode estar comentando que eu vou estar respondendo todo mundo. E meu intuito aqui é ajudar vocês e a gente trocar esse conhecimento, tá? Muito obrigado por ter assistido o vídeo completo. Um grande abraço e até o próximo vídeo dessa série incrível.